Gênesis 1, verso 26. Capítulo 1, verso 26. Vamos ler só um versículo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou repetir. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Pode se assentar. Gente, nós estamos no ano de 2021 terminando, já quase encerrando, fechar das cortinas, e a gente já viu muita coisa nesse mundo, nessa vida, nesse ministério pastoral, mas uma coisa que eu gosto demais é de mensagem boa. Eu gosto muito de mensagens inteligentes, inspiradas pelo Espírito Santo. E eu tenho visto muita gente boa pregando. Tenho visto na nossa igreja. Tenho visto em ministérios que surgiram recentemente. Muita coisa boa sendo pregada. Porque há de concordar comigo que já estava cansado, um pouquinho já cansado, de ver já há algumas décadas aquela investida neopentecostal, onde as mensagens ficavam sempre na mesma proposta, ou a proposta de levantar dinheiro, ou a proposta de um avivamento fajuto, figurativo, né, e sem reflexão, cultos abarrotados de gente esperando uma nova profecia, as mensagens muita encenação, vazia de Bíblia. E eu acho que a mensagem ela tem que ter Bíblia, tem que ter uma proposta Bíblia. E a gente via uma coisa cheia de jargões repetitivos, apelos escandalosos por dinheiro, por aí vai. E quando eu comecei a ver mensagem boa, quando eu li essa juventude, meninada trazendo uma palavra boa, pastores sérios, começou a acender no meu coração. Eu falei, que coisa boa. E por falar em mensagem boa, eu convido você a dar uma espiada, uma visitada no acervo da IBP, nas plataformas que existem, são disponíveis. É muita coisa que tem lá. Nós temos lá, eu creio que muito mais do que 500 mensagens. Dá para você explorar lá. Tem mensagens lá com 7, 8 anos estão lá. Tem mensagem lá com milhares de visualizações. Tem mensagem lá que está alcançando, né, um número excelente de pessoas que estão buscando. E toda mensagem tem uma proposta de reino. E o interessante é que não tem frase repetida, que nem IPP não, para preencher o tempo. É Bíblia pura. Mensagens ungidas e cheias da unção do Espírito Santo. Quem visitou já os canais da IBP pode confirmar isso. Tem muita coisa boa lá. Eu convido você a ir lá, dar o seu like, deixar a sua mensagem, faça seu comentário, inscreva-se no canal e ajude a divulgar coisa boa, coisa ungida. A mensagem que Deus liberou para ser ministrada hoje, na verdade eu esbocei ela já há alguns meses atrás, mas eu
você sabe quando você esboça o negócio e Deus fala, ainda não está pronta? Tem alguma coisa ainda que eu quero falar para você dentro desse contexto? E eu segurei. Por quê? Porque Deus pediu para segurar, porque Ele fala assim, porque fala de mim, fala do próprio Deus, fala da imagem e semelhança de Deus. Então eu quero que você preste muita atenção hoje, no que Deus tem para falar ao nosso coração. De boas intenções, o céu está cheio da presença e da glória de Deus, amém, amados? Concorda comigo que as intenções de Deus são as melhores, e é um privilégio servir esse Cristo nessa geração, nesse período que nós estamos passando. É uma honra fazer parte desse grupo seleto de salvos, que um dia entregaram a sua vida a Cristo, crendo que Ele é o nosso Salvador. A palavra do Senhor diz que o homem foi criado por Deus, a intenção de Deus, como lemos no capítulo 1, verso 26, eram das melhores. Ele disse, façamos, e quando ele diz façamos, ele está agindo no plural, ele não está sozinho. Então ele está falando, ali tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus predestinou o homem a ser sua imagem e semelhança. Como assim, pastor? Sim, ter os mesmos sentimentos bons, ter o seu coração uma alma pura sem pecado. Isso no Éden, lá no começo. Deus, por ter livre-arbítrio, o que Ele fez com o homem? Deu ao homem o livre-arbítrio de escolha. Deus não criou um boneco programado, né, a ser sua imagem e semelhança. A intenção de Deus era das melhores, porém, as intenções do homem, não. E após a queda, você pode procurar na sua Bíblia inteira, que você não vai achar mais esse termo, imagem e semelhança de Deus. Após a queda, você encontra isso somente antes da queda. Então Jesus, quando veio à terra, Ele não veio, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a imagem do homem que já habitava aqui. Não, o homem que já habitava aqui, que foi criado à imagem e semelhança de Cristo. A intenção era boa, os planos de Deus eram excelentes, mas também os planos de Deus jamais poderiam ser frustrados, como diz a palavra do Senhor. Até mesmo que se fosse pelo próprio homem, não vai frustrar. Deus confiou no homem. Deus fez Deus formou o homem, confiou ao homem, entregou para ele a terra, e você viu aqui, tudo que nela há. Porém o homem traiu a confiança, ao se vender à ambição e à mentira da serpente. O homem, ele adulterou a palavra do Senhor. Isso gerou tristeza ao coração do Senhor. Deus então permitiu que o homem aprendesse com seus próprios erros, com a sua própria queda. Quer dizer, Deus perdoa, mas há consequências. Principalmente para quem leva o DNA espiritual de Deus, há consequências se você não fizer o bom uso do nome de Deus na sua vida. Você é pai, você é conhecido pelo seu histórico, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela lisura, pelo caráter que você tem. Vamos imaginar que você está à frente de uma instituição, então você chama seu filho e fala assim: olha, o pai, ele vai deixar essa instituição 1 ano, por conta de você, para que você toque para frente, para que você administre, sempre tendo como exemplo o que foi o seu pai. E esse filho, ao assumir, ele começa a praticar atos que vai contra tudo aquilo que o pai praticou. Mazelas, roubos, desvios, mentiras. Você sendo esse pai,
uma pessoa honesta, de caráter, o que você faz com esse filho? Você tenta cobrir os erros dele? Você tenta justificar com desculpas esfarrapadas, como, você sabe o que é, a culpa não é dele. Aquela conversa, sabe, ele foi enganado, porque ele estava andando com os amigos, ele acreditava nos amigos. Você sabe aquele pacote que encontraram no porta-luva do carro dele, ele nem sabia que tinha aquilo lá dentro. Meu filho foi educado nas melhores escolas, não tem por que ele ser assim, então a culpa não é dele. Você seria esse tipo de pai? Ou você reconhece o erro do seu filho, remove seu filho da onde ele está, para não causar mais vergonha, você o pune no rigor da lei, pois sua honra não pode ser manchada, seu testemunho não pode ser violado. E eu pergunto para você, é seu filho, mesmo ele fazendo esse tipo de coisa, ele deixou de ser seu filho? Não. Ele deixou de ter o seu DNA? Não. Ele continua parecido com você na imagem, na fisionomia? Sim. Mas na semelhança e na essência, não. Ele está totalmente diferente de você. Eu conheço pais que tentaram justificar o erro dos filhos. Eu quero dizer para esses pais que fizeram isso e até fazem isso: a culpa é sempre do professor, a culpa é do patrão, a culpa é da nora, a culpa é do genro, a culpa é do vizinho, a culpa é, tadinho, morro de dó. Eu quero dizer para esses pais, que Deus não faz assim. Para Deus, o certo é certo, o errado é errado. Deus é nosso Pai, Ele nos vê, e assim é para com a gente. O que é certo e o que é errado. Não queira receber as bênçãos do Pai Celestial, o nosso Deus Todo-Poderoso, fazendo coisa errada. O filho, vamos imaginar que o filho sai de casa à noite com os amigos. Antes ele pede a bênção para o meu pai, a sua bênção. Onde você vai, filho? Eu não vou sair com meus amigos. Mas ele sai para fazer coisa errada. O pai não sabe e acaba abençoando. Impõe as mãos sobre ele e fala assim: vai com Deus, meu filho. Eu pergunto: Deus vai? Deus não vai. Quem vai? É o inimigo, porque Deus não vai. Coisa errada Deus não participa. Nós vivemos num país onde quer se levar vantagem em tudo, onde a onda de corrupção vem cobrindo toda a sociedade. Dificilmente um lugar desse tem as bênçãos de Deus. Deus não abençoa uma nação que se beneficia do prejuízo do próximo. Deus não abençoa um empresário que se beneficia do abuso, do explorar de um funcionário. Deus não abençoa até mesmo uma igreja que tem como objetivo explorar o seu rebanho. Não vem me dizer que tem as bênçãos do Senhor. Assim como Deus não abençoa quem faz coisa errada e acha que Deus está no negócio. Faz gato de energia elétrica, sonega impostos, antena de TV a cabo, gatonete. Lá no interiorzão, quem tirava leite, mistura água no leite para render. Gente que batiza a gasolina, colocando, Pessoas que trabalham, muitas vezes, em negócios aí, e vende carro e volta velocímetro do carro. Esse povo acha que Deus é bobo. Mas Deus não é bobo. Ananias e Safira, eu preguei aqui esses dias, também achavam. Eles queriam se misturar com os fiéis sendo infiéis.
Deus não está nesse negócio. Gente, pastor, mas errar é humano. Sim, é humano, não divino. Deus não erra. A imagem e semelhança do Éden deixou de ser quando o homem se distanciou de Deus e se entregou às suas próprias vontades. Como que é isso? Imagem e semelhança de Deus. Somente uma pessoa foi verdadeiramente imagem e semelhança do Senhor Deus, Jesus Cristo, que pisou nessa terra. Nós dizemos, mas nós somos imagem e semelhança. Quem é de fato imagem e semelhança do nosso Deus é Jesus Cristo. E aí, pastor, mas ele diz ali no começo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E eu digo para você, Deus não desistiu do plano. Deus não desistiu do projeto inicial. Para melhorar a nossa semelhança, Ele enviou seu Filho à terra para nos aproximar do Senhor Deus. Se continuássemos sendo com a imagem e semelhança do mal e do pecado, nós jamais poderíamos entrar no céu. Não teríamos salvação. Por isso veio Jesus. Vocês talvez já leram e estudaram aquele texto que fala do rei, que foi fazer um banquete enorme, e ele falou assim, olha, chama todos para vir à festa, e um falou, eu não posso, eu estou cansado, eu estou trabalhando, eu estou sem tempo. Ele falou, não veio ninguém, então sai às ruas e sai pegando todo mundo. Só que no meio desses ele encontrou um que não estava semelhante aos convidados, não estava vestido com as vestes festivais. Os demais estavam todos semelhantes, esse estava diferente, e esse foi lançado fora. Então, todos teriam que estar vestidos com vestes semelhantes, e não estavam. Jesus Cristo, então, ele veio para quê, gente? Para nos aproximar do Pai, para fazer essa ligação. Ele vem e nos ensina como nos aproximar mais de Deus e sermos mais parecidos com o Eterno. Quando Jesus nasceu, ele nasceu o quê? A nossa imagem. E o que é imagem, pastor? Imagem é o que você vê. É o que você vê. Jesus veio em corpo de homem? Veio. Nenhuma diferença em seu corpo físico? Não. Veio parecido conosco? Veio. Jesus tinha todos os sentidos funcionando? Tinha. Tinha fome, tinha sede, tinha frio, tinha calor, tinha medo, tinha alegria, tinha tristeza, igualzinho a gente, é imagem. Jesus era a imagem do homem. Jesus era a semelhança de Deus. Jesus era algo que nós tínhamos perdido no Éden. A imagem e semelhança de Deus. Nós tínhamos só a imagem. Existe um plano desde o Éden, trazer o homem novamente. Não só a imagem, mas trazer a semelhança de Deus no homem novamente. Você fala, pastor, isso é uma loucura, isso é uma doideira. Mas aí, se a gente entender, se aprofundar nesse tema, a gente começa a entender o plano de salvação de Deus. Quando entendemos o que significa ser imagem e semelhança de Deus, somos salvos. Nós entendemos que é ser salvo. Jesus era completo. Jesus era a imagem e semelhança do Eterno. Porém o homem era só imagem, faltava a semelhança. Jesus, no tempo que esteve na terra, nos mostrou o caminho de volta para ser também semelhante. Muitos se apresentam dizendo hoje, eu ser o caminho. Muitas seitas, muitos segmentos religiosos falam assim, é por aqui que você consegue se aproximar de Deus sendo semelhante. E esses segmentos fizeram com o tempo, acabaram por distanciar ainda mais da semelhança de Deus, com heresias, com mentiras, movimentos religiosos, movimentos que levavam até o nome de Deus, o nome de Jesus, mas levou para longe, multidões, para longe, bem longe da semelhança de Deus. Então aqui, isso aqui é a introdução para a gente entender um pouquinho, que nós somos imagem. Para ser semelhança, a gente tem que se aproximar de Cristo, a gente tem que ter Cristo inserido na gente,
A gente tem que viver Cristo. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então você está semelhante. Você não é só imagem. E Jesus nos mostrou o caminho, nos ensinou a verdade e nos trouxe de volta à vida e a proposta de sermos novamente semelhantes a Deus. Amém, amados? Aproximar-se da semelhança de Deus, onde Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não for semelhante a Ele. Semelhante atrai semelhante. Se você se esforçar e querer ser parecido com Cristo, não é difícil, é só se entregar a Ele, só obedecer, só entender. Eu tenho visto segmentos religiosos tornando Deus, querendo tornar Deus semelhante ao homem, e não o contrário, trabalhando para que o homem se torne semelhante a Deus. Usar Deus como uma marionete para realizar seus desejos de homem, Deus não aceita isso. Então aqui, meus irmãos, eu estava lendo isso aqui, eu achei interessante. Pastor, então o que eu faço? Imagem e semelhança de Deus. Eu não sou, imagem você é, semelhança precisamos de Cristo. Imagem nós somos. O que nós precisamos? Ter a identidade, parecer, ter atitude, ter gestos, ter o nosso compromisso, ter a nossa vida de Cristo em nós. Que muitas vezes nós gostamos da parte da imagem, mas nós não queremos a parte da semelhança. Muitas vezes a gente quer se posicionar como aquele que é de Deus, mas nós não cumprimos o protocolo para sermos verdadeiramente parecidos com Cristo, e isso nos distancia de Deus. Pastor, e o que eu faço? Eu tenho cinco pontos aqui que eu queria trabalhar hoje, para que a gente venha entender o que é ser, além da imagem, semelhante do Senhor. Não adianta ser só uma coisa, a gente tem que ser o conjunto. O Senhor disse, olha, que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não falou só imagem, ele não falou só semelhança, ele falou os dois. Primeira coisa, conhecimento de quem é Deus. Hoje se conhece de tudo na face da terra, se conhece de ciência, se conhece de tecnologia, se conhece de política, se conhece de tudo, mas você percebe que as pessoas estão cada dia mais se distanciando do conhecimento de quem é Deus. As pessoas estão pouco interessadas naquilo e quem é Deus, os seus atributos, as suas vontades, o seu princípio, a sua motivação, o seu amor. Imagem do homem, todos nós somos, só que o homem é corrupto, o homem carrega a mágoa no seu coração, o ódio, a tristeza, a angústia, a vingança, a calúnia. Agora a semelhança de Deus, você não encontra nada disso. O amor, bondade, esperança, temor, caridade, boa vontade, desejo, desapego. Então nós precisamos saber quem é Deus. Se eu quero ser semelhante a alguém, eu preciso saber quem é esse alguém. E o grande problema está aí, que as pessoas não querem saber quem é esse alguém. Eu quero carregar o título de semelhante, mas eu não sei quem ele é. Quando Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, aí está o grande problema da sociedade hoje, da humanidade. Não conhece. Deus está se referindo ao conhecimento da verdade. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, o que as pessoas entendem por isso? É uma frase bonita, bem construída, que vai na traseira do para-choque de um caminhão, mas eu vivo isso. Jesus realmente para mim é o caminho, eu sigo as pegadas de Cristo em todas as minhas atitudes, eu mergulho na sua palavra que é a verdade e a vivo. Eu creio que Jesus me trouxe a vida novamente quando eu estava me afogando no lamaçal de tristeza, mágoa, angústia e de pecado, e Jesus vai e me resgata e me traz a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu conheço Deus, esse Deus que eu quero verdadeiramente ser semelhante. Quem é Deus para mim? Porque eu conheço Paulo, conheço Daniel, conheço Ari, conheço Marco, conheço. Ser igual aos meus irmãos é fácil. Ser semelhante a um outro, né? A um par seu, não é difícil. Mas Deus, Ele fala: eu quero que você seja semelhante a mim, ao Eterno, aquele que vive e reina para todos sempre. Imagem você já é. Difícil está ser semelhante. Semelhante nos sentimentos, semelhante no comportamento, semelhante naquilo que é certo, errado é errado, igual eu citei aqui a ilustração do pai. Nós temos que parar de ficar correndo somente atrás de conhecimento humano. Nós estamos precisando conhecer mais quem é Deus. Nós precisamos, a palavra dele está aqui. Não se usa mais, meu irmão, a palavra dele está aqui. Se eu quero conhecer Deus, eu tenho que buscar aonde tem informação desse Deus. No livro de Deus. Segunda coisa, primeiro, eu preciso conhecer. Se eu quero ser semelhante a Deus, eu preciso conhecê-lo, saber quem Ele é. Segundo, eu preciso ver a minha vida. Preciso fazer uma auditoria na minha vida. Eu preciso fazer uma auditoria na minha vida para saber aonde está o problema, aonde está a lacuna, aonde eu acertei até agora e aonde eu errei até agora, para me aproximar mais dele. Onde é que nós nos distanciamos e onde nós nos aproximamos mais de Deus. E sermos honestos com Deus e conosco mesmo. Humildes em aceitar que nós não somos perfeitos e nós precisamos da graça e da misericórdia dele, e começar a entrar num processo de correção, porque ninguém faz uma auditoria numa empresa simplesmente por fazer. Ele faz uma auditoria porque ele precisa consertar. Eu não faço uma auditoria na minha vida, no meu comportamento, simplesmente por fazer. Eu faço uma auditoria na minha vida, no meu comportamento, porque eu desejo melhorar em alguma coisa. Conhecimento de quem é Deus, fazer uma auditoria na minha própria vida, e aí eu chego num ponto, eu preciso me arrepender, eu preciso buscar nos porões da minha alma onde eu errei, aonde eu pisei na bola, aonde eu me distanciei daquele qual eu quero ser semelhante. Sempre digo aqui que o arrependimento é a senha do perdão de Deus. As pessoas querem ser perdoadas, mas não se arrependem. Continua com o mesmo gênio, com a mesma natureza, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes. Mas eu quero perdão, Senhor, me perdoa. Isso é da boca para fora, Zé. É difícil você se tornar semelhante a Deus, carregando uma carga pesada, enorme, e não se arrepender. Uma conversa franca com Deus, entregando a sua vida ao Senhor, falando: Senhor, eu creio na sua misericórdia. O Senhor, depois de uma pisada de bola de Davi lá, ele fez um censo que não era para fazer a contagem do povo. Deus fala assim: ó, você escolhe, o que você quer? Alguma coisa, alguma consequência vai ficar. Você quer fome na terra? Você quer cair na mão dos seus inimigos? Ou você quer algo entre eu e você só, aqui no particular? Uma peste, qualquer coisa assim. Senhor, eu falo, eu quero que o Senhor ponha a mão, porque pelo menos o Senhor tem misericórdia. Uma conversa franca. Senhor, eu creio na sua misericórdia, eu sei que a sua misericórdia muda tudo, principalmente quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. Primeiro, eu quero saber conhecimento de quem é Deus. Segundo, fazer uma auditoria, um levantamento na nossa vida. Terceiro, falar com Deus, arrependimento. Quarto,
Eu quero ser semelhante a Deus. A sua imagem eu já sou, mas eu percebo que estou longe daquilo tudo que é Deus. Então eu preciso trabalhar com Deus. Eu preciso me envolver com as coisas de Deus. Eu preciso mergulhar em tudo aquilo que leva o nome de Deus. Eu preciso me envolver com as coisas de Deus. Para você ficar bom em alguma atividade, você deve exercitá-la, envolver-se com ela, praticar. A prática traz a excelência. Quando você começa a trabalhar numa obra de Deus, quando você começa a se envolver com as coisas de Deus, você começa a se aproximar mais de Deus. Quer se aproximar mais de Deus? É importante se envolver com as coisas de Deus, se ocupar com as coisas de Deus. E se ocupar com as coisas de Deus acaba sendo ao mesmo tempo uma terapia abençoada, e isso nos leva mais perto do sagrado. Nós passamos a espalhar, quando a gente se envolve com as coisas de Deus, a gente começa a espalhar o Evangelho, rapidamente, a palavra dele. A gente começa, ao invés de gastar muito tempo no celular ali, vendo besteira, a gente começa a usar aquele tempo para levar a palavra do Senhor. Estou me envolvendo com as coisas de Deus. Tem culto numa quarta, tem um culto de jovem, tem um culto de manhã, tem um culto à noite no domingo, as coisas de Deus. Eu vou buscar na palavra do Senhor, eu entro no YouTube, eu estou me envolvendo com as coisas do Senhor. Isso vai nos alimentando, isso vai nos mostrando, isso vai nos enriquecendo. Gente, a gente tem se distraído muito com as coisas do mundo e pouco se envolvido com as coisas de Deus. E por último, hoje é culto de ceia. Tem uma coisa que me chamou a atenção. Imagem e semelhança de Deus nos leva a entender o verdadeiro significado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, eu acho muito importante o que nós vamos celebrar hoje aqui, a Santa Ceia. Porque as pessoas ainda não entenderam direito o que foi a morte de Jesus. As pessoas levam isso talvez como um fato histórico e não real para as nossas vidas. E eu preciso entender de fato esse memorial, o que ele significa. Apesar dele ser simbólico, ele nos leva de uma forma muito interessante a misturar nossa vida com a vida de Deus através do corpo e sangue de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ministrar a ceia, você vai participar da ceia. Momento que, mesmo sendo metafórico, ou seja, seja uma metáfora, seja uma analogia, entra em nós esse momento, essa ação, a vida de Cristo. Momento que a gente possa comer do pão e beber do cálice, a gente está compreendendo, a gente está entendendo que Jesus morreu por nós, para nos salvar, para nos libertar. Isso sela um compromisso de semelhança. O Paulo ele diz, olha, assim como recebi do Senhor, assim vos ensinei. Isso sela um compromisso. Não se trata, e aqui a gente precisa separar, para não haver heresia, e a heresia ela se espalhou pelo mundo através de um processo chamado substanciação, que movimentos teológicos por aí começaram a pregar algo dessa natureza. Não, a ceia ela é de primordial importância, porque quando você bebe daquele cálice, você está bebendo o sangue de Jesus, e muitos sentem o sangue na boca. Irmão, isso é demoníaco. Transubstanciação, substanciação, isso é demoníaco. Não é isso, é a simbologia, é o memorial que importa para nós, que nos leva, que nos leva à presença de Deus, que nos leva a lembrar o que Jesus fez por nós. É um momento de gratidão, é um momento de gratidão. Quando você põe no dedo de alguém uma aliança de casamento, isso simboliza o quê? Simboliza o quê? Uma união espiritual. Quando você participa do corpo e sangue de Jesus, isso também simboliza
uma aliança espiritual, um compromisso espiritual. Quando você vai casar, foi casar, antes de você colocar aliança no dedo da sua esposa ou do seu esposo, o que o padre ou pastor ou celebrante disse? O que ele disse para você? É de livre e espontânea vontade receber fulano ou fulana como seu legítimo ou legítima esposa? Foi isso que ele disse? Em outras palavras, se fosse o Paulo, o que o Paulo ia dizer? Antes de colocar aliança no dedo, analise vocês aí, vê se o que vocês estão fazendo, vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo, vocês estão casando, é uma aliança espiritual. Por isso, muitos ignoram, mas esse ato, ele tem extremo peso espiritual, gente. Hoje nós vamos tomar a ceia, e eu quero que você participe da ceia com amor, com gratidão, com desejo ardente, para que a gente venha a ser cada vez mais parecido e semelhante do Eterno. Só para concluir, Jesus, ele era imagem e semelhança de Deus. Nós, sem Jesus, nós somos só imagem. Nós precisamos ser semelhantes, e nós precisamos de Cristo para nos tornar mais semelhante ao Eterno. O que falta na minha vida e na sua vida no termo semelhança? O que falta em mim que eu preciso melhorar para que não seja única e exclusivamente a imagem de Cristo, mas semelhante a Cristo? Eu preciso mais conhecimento de Deus, preciso fazer uma auditoria na minha vida, eu preciso me arrepender, eu preciso verdadeiramente me envolver com as coisas de Deus, eu preciso saber aonde eu errei, aonde eu preciso melhorar, porque querer ser imagem e semelhança eu quero ser, imagem eu já sou, falta semelhança muitas vezes, e eu preciso melhorar. Que hoje, quando você pegar esse cálice, esse pão e você comer, entenda que aquilo está se misturando com você, simbolicamente, aquilo está se misturando com você, é Deus na sua vida, provando, mostrando e lembrando você, que Ele entregou o Filho dEle, na cruz do Calvário, por amor a você, para que você se tornasse semelhante a Ele, em nome do Senhor Jesus. Não deixe, meu irmão, isso passar na sua vida de uma forma totalmente irrelevante. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa nos ajudar, para que a gente não viva somente de imagem, mas que a gente possa se aproximar também da semelhança do Eterno. Quem entendeu, diga amém.